Assembleia de Deus. Harmonia. Com alegria, neste momento, eu cumprimento a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto de instrução da noite de hoje. É sempre um grande prazer poder dirigir a nossa fala no sentido de comunicar a palavra de Deus. Recebam todos um forte abraço e vamos juntos adorar o Rei do Universo. Vamos orar, em seguida teremos um momento de louvor e depois a meditação na palavra de Deus. Reúna, pois, sua família e vamos crescer no conhecimento de Deus. Amado e bondoso Deus, nesta hora, rogamos a tua bênção sobre nós e sobre todos os nossos irmãos e ouvintes, a fim de que a tua bênção chegue a cada um através da tua palavra,
levando consolo, conforto, edificação, cura, solução, que somente o Senhor tem para nós. Te louvamos por reconhecer que Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Salvador, que tens a intenção de nos abençoar e de nos ajudar. Faz isto, pois, uma vez que dependemos inteiramente de Ti, da Tua graça e da Tua vontade para a nossa caminhada neste mundo. Protege a cada um, é o que te rogamos nesta hora, em nome da pessoa bendita de Jesus. Amém e amém. Saúde os irmãos, com a paz do Senhor. É muito bom poder estar aqui mais no domingo adorando ao Senhor. Nos combates tenho sido vencedor, mas ao vencer eu também posso me ferir. Falam por aí que a minha força é demais, sem ver que no meu peito eu escondo meu pesar. Saibam, pois, que ao cair eu oro a meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou só. Espada em punho, estou a chorar, pois dentro da armadura só um menino há. Destemida busco encontrar a paz, pois de Jesus a armadura é veraz. Dizem por aí que a mim ninguém vai derrotar, sem ver meus inimigos que me tentam sem parar. Ao cair eu oro a meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou só. Espada em punho, estou a chorar, pois dentro da armadura só um menino há. Saibam, pois, que ao cair eu oro a meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou só. Espada em punho, estou a chorar, pois dentro da armadura só um menino há. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos adorar a Deus nessa noite. Amém? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser
preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Dá-me um coração igual ao teu. Amém. Mais uma vez, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor e vamos nesse momento a leitura da palavra de Deus. A gente vem falando sobre as cartas que Jesus enviou às 7 igrejas da Ásia Menor, no livro do Apocalipse, e hoje nós estamos para meditar, estudar sobre a igreja que se encontrava na cidade de Sardes. A leitura está em Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 1 até o 6. Vamos juntos ler a palavra. Escreve esta carta ao anjo da igreja em Sardes.
Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei tudo o que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio, agarre-se a isso com firmeza, arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida e confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, queridos, aqui está a carta na íntegra que fora enviada àquela igreja na cidade de Sardes. Sobre a cidade, ela tratava-se de uma cidade antiga, muito importante, rica, que, por sinal, chegou a ser a capital da Lídia, no século VII a.C., e estava situada, ela fora fundada sobre um alto monte, um rochedo, que ficava a cerca de 500 metros acima do nível do mar. Era uma verdadeira fortaleza. Estava além desta altura, sobre rochas, ela tinha a sua muralha e portas, de modo que era uma cidade muito segura. É tanto que houve 2 invasões a esta cidade devido à alta confiança da guarda ali, porque eles imaginavam que eram inatingíveis, considerando a sua posição estratégica de segurança, e por isso mesmo, na primeira invasão, em 529 a.C., a guarda falhou porque negligenciou a vigilância. Depois ela foi invadida novamente em 218 também antes de Cristo, mais uma vez devido à negligência da segurança, porque se eles vigiassem, tinham percebido o acesso dos inimigos, uma vez que fizeram isso sempre com muita dificuldade, devido a tudo que a gente já falou. A igreja que nasceu ali naquela cidade, ela tornou-se importante, famosa e muito rica também, devido à condição econômica da comunidade, e tudo isso fez com que a igreja se envolvesse de tal sorte que, conforme Jesus diz aqui, ela estava morta, porque ao invés de influenciar a cidade no sentido de proclamar o reino de Deus, a espiritualidade e levar o povo à verdadeira conversão, houve um processo inverso a tudo isso, possivelmente devido ao conforto, à segurança, à estabilidade. A igreja se acomodou, de maneira que a carta é um tanto chocante quando Jesus dá o diagnóstico
da situação da igreja ali. Então, pela descrição, a gente vê que ela, no princípio, era uma igreja forte, viva, poderosa, tanto que se expandiu e criou nome, fama, e depois vejamos o que está contido aqui nesta carta enviada por Jesus. A primeira coisa é a saudação inicial. A apresentação de Jesus se deu da seguinte forma: ele disse: escreve esta carta ao anjo da igreja em Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então, nesse começo, esses 7 Espíritos de Deus e 7 estrelas fala da plenitude de Deus. Os 7 Espíritos de Deus fala da plenitude de Deus. O Deus, o número da perfeição. Então ali estava o Deus vivo, perfeito, pleno, levando uma mensagem à igreja, e ele diz que tinha as 7 estrelas. Jesus, lá no início do livro, ele interpretou para nós que essas 7 estrelas refere-se aos pastores das igrejas. Portanto, 7 também, a totalidade, todo significando dizer que todos aqueles que são fiéis obreiros do Senhor, que foram chamados por Deus e constituídos para cuidar do povo de Deus, apacentar o rebanho do Senhor, a sua igreja, eles estão realmente nas mãos de Deus, e, portanto, Deus os utiliza da sua forma para fortalecer o seu povo, cuidar do seu povo através de homens que ele levanta. Então, fala esse número aqui sempre da plenitude, do todo, da perfeição de Deus. Em seguida, a gente vai verificar que ele comunica algo muito forte agora, e sobre isso que eu gostaria de frisar aqui para todos nós. Primeiro ele diz: eu sei tudo o que você faz. Vejamos que na carta anterior ele chegou a dizer que sonda mentes e corações, que caminha, não é, entre as igrejas, com os pastores em sua mão, fazendo o que é para ser feito do ponto de vista de cuidado do povo de Deus. E aqui ele diz: você tem fama de que está vivo, mas está morto. Aqui é que é muito forte, não é? Então era uma igreja que tinha uma fama para o mundo, para o povo, para as autoridades, para a comunidade, para a sociedade ali estabelecida como cidade. E havia um nome, uma fachada, mas vem o Senhor aqui e diz: isto é apenas a mecânica material exterior. Interiormente, para mim que sondo mentes e corações, eu vejo que vocês não carregam mais a vida de Deus, vocês não estão vivos do ponto de vista da espiritualidade para fazer a vontade de Deus. Então ele anuncia aqui, ele dá um atestado de óbito a grande parte da igreja que ali estava. Então, isso porque para uma igreja, para uma pessoa se manter viva espiritualmente, num certo sentido, ela precisa morrer para o mundo, morrer para o pecado, para as ilusões, para as concupiscências da carne, para tudo aquilo que Deus recomenda como algo que deve ser evitado. Ele chegou a dizer: não vos conformeis com este mundo. São observações de Deus. Toda inclinação da carne é morte. A inclinação do espírito é vida.
porém a inclinação da carne é morta. E como a igreja habitava num lugar favorável, com todas as comodidades dos bens materiais, com toda a ideia de segurança, de estabilidade, de fama da cidade, ela possivelmente, pela descrição aqui, a gente vê que ela foi se acomodando com o mundo e por isso ela veio a morrer. A Bíblia diz em em Mateus 6, no verso 24, diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou vai agradar a um ou a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, a Deus e as riquezas, a Deus e o dinheiro. Então foi essa observação que Jesus já havia sido feita, aliás, já havia feito no passado, quando estava em corpo humano, nos ensinando aqui, entre os humanos, ele deixou isso claro, que havia essa impossibilidade. Se alguém ganha o mundo, perde sua própria alma, é o que diz Marcos 8, no verso 35 ao 37, ele diz: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor, aliás, por minha causa e pelo Evangelho, salvá-la-á. Portanto, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou ainda, o que uma pessoa poderia dar em troca da sua alma? Vejamos que são ensinos de Jesus, mostrando que uma pessoa, para ganhar a vida com Deus, precisará, sim, viver nesse mundo com as restrições, a fim de não viver uma vida de pecado, de soberba, de vaidade, de impressionamento com as coisas materiais em detrimento das observações às coisas espirituais. E aqui ele está dizendo que há essa impossibilidade de se ganhar o mundo e ganhar os céus. Ele está dizendo, você tem que priorizar um ao outro, do contrário, não agradará jamais a Deus. Não se pode viver integralmente para os prazeres mundanos e ao mesmo tempo desfrutar de uma comunhão com Deus. É tanto que há essa observação feita também na primeira carta de João, no capítulo 2, no verso 15, diz assim, vejamos que recomendação importante ele faz aqui, dizendo, não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, assim como sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, mais uma orientação importantíssima aqui do Senhor, advertindo-nos desta mesma impossibilidade de se viver de modo pleno nos prazeres mundanos e ao mesmo tempo fazer a vontade de Deus. É tanto que nesta mesma direção, Tiago, ao escrever a sua carta, no capítulo 4 e o verso 4, ele chama a atenção do povo de um modo bem contundente também. Ele diz, adúlteros, ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo
torna-se inimigo de Deus. Vejamos mais uma coisa importante. A voz do servo de Deus aqui, sendo levantada como uma advertência, chamando a atenção de pessoas que estavam querendo viver os prazeres mundanos, a que foram chamados de adúlteros. Então queriam ser igreja de Jesus e viver uma vida de prazer sexual sem que fosse dentro do contexto do casamento, portanto adúlteros. E ele chama a atenção desse modo forte. Em 1 Timóteo, também no capítulo 5 e o verso 6, também tem algo muito importante, quando diz: no entanto, a que somente busca prazeres, embora esteja viva, na realidade está morta. Então, fecha aqui esse assunto de um modo bem claro para todos nós. Se a pessoa prefere os prazeres carnais, ele diz aqui, mesmo vivendo, está morta essa pessoa. E aí vem o Senhor e explica para a gente como essa morte se dá, como isso ocorre, como esse processo se desenvolve. A Bíblia é clara em mostrar isso para a gente, para que a gente possa então evitar cair nesse abismo. Veja, Tiago capítulo 1 e o verso 14, explica esse processo de morte. Ele não ocorre assim, de uma hora para outra, ele vai acontecendo lentamente, a pessoa tem a palavra, tem os ensinos, tem as observações que precisam ser feitas, e a pessoa vai sendo levada a seguir o curso dos desejos, e por isso vai caindo e morrendo. Veja o que ele explica aqui. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. A pessoa continua viva do ponto de vista material, muitos deles bem demais, cheios de saúde, de vigor, desfrutando do prazer material e físico em todas as dimensões. Porém, para Deus, pessoas mortas, como grande parte dessa igreja estava. O que a gente pode tirar de lições são essas advertências mostrando para a gente que isso ocorre e como ocorre, e ao mesmo tempo nos fazendo enxergar que esses riscos, esses perigos existem hoje para a Igreja de Cristo. Essas advertências são válidas para cada um de nós. Em uma única parábola, Jesus também explica como isso se dá. Vejamos que em Marcos capítulo 4, a partir do verso 13, quando ele fala a parábola do semeador e o campo, ele mostra que muitas pessoas morrem espiritualmente porque, em primeiro lugar, nessa parábola, negligencia a palavra de Deus. A coisa começa por aí. Ele diz que há um grupo de pessoas que recebe a palavra, porém não aguarda, deixa como se fosse à beira do caminho. E vem o diabo, o adversário, e rouba essa palavra do coração da pessoa,
e ela não se mantém viva. A palavra esteve lá, a palavra é espírito e vida, esteve, mas a pessoa negligenciou como se fosse algo a não ser guardado, e por isso o diabo vem, remove a palavra do coração. Um outro grupo recebe a palavra, diz ele a partir do verso 16, o 16 até o 17, diz que a pessoa recebe com alegria, porém não cria raízes, não se aprofunda na palavra, não vai a fundo no conhecimento de Deus, negligencia o crescimento espiritual. E aí ele diz, são as pessoas que ao ouvirem a palavra, logo a recebem com alegria, com prazer, com gozo. Entretanto, visto que não têm raízes em si mesmas, são de pouca perseverança. Ao surgir alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, rapidamente sucumbem. Então as pessoas sucumbem, morrem espiritualmente, mesmo depois de terem recebido a palavra, porque elas não criam raízes. São aquelas pessoas que querem viver para Deus superficialmente, jamais vão priorizar Deus conforme o primeiro mandamento, que diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e pessoas, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, e priorizar o Senhor assim. Para essas pessoas sem raízes, elas não querem, então elas começam, diante das tentações, da tribulação, elas sucumbem, elas vão se apagando, elas vão esquecendo a palavra, elas não criam firmeza e segurança na vida espiritual. Então elas não têm o prazer devido em adorar a Deus, em louvar a Deus, em agradecer por tudo. Elas não se aprofundam na oração, na comunicação com Deus, e aí morrem, sucumbem. Veja que esse processo é bastante tratado nos ensinos de Jesus, exatamente para nos mostrar que este risco é real e que nós devemos, portanto, vigiar e orar, porque por mais que o espírito esteja pronto, a carne continua sendo fraca, continua sendo tendente ao erro, ao pecado. E para isso é preciso a gente se firmar cada vez mais. Em terceiro lugar, ele diz que essa morte também ocorre devido ao mundanismo, à sedução das riquezas e dos prazeres. No verso 18 ao 19, veja o que está dito. Outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, escutam a palavra, porém, quando chegam às preocupações da vida diária, a sedução da riqueza e todas as demais ambições, agridem e sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Vejam mais aqui mortes acontecendo, a vida sendo sufocada devido à sedução das riquezas, os problemas da vida diária, os envolvimentos absorvendo completamente as pessoas e todas as ambições da vida por fama, por dinheiro, por segurança, a partir apenas dos recursos materiais. Essas coisas agridem a palavra, porque nós somos chamados a viver uma caminhada por fé e não por vista, confiando que o Senhor nos dará o pão nosso de cada dia. Mas há este inconformismo em viver uma vida de fé, e que as pessoas querem muitas vezes são as ambições deste mundo,
E nessa busca muitos se perdem e morrem por aí. Então aqui fica claro como é que a morte chega a uma pessoa, a uma comunidade, à igreja do Senhor. Ela chega exatamente por esses caminhos aí. Quais são? Negligência, perturbações, retirando as pessoas dos trilhos de uma caminhada de fé, a ambição dos prazeres materiais, tudo isso traz morte à igreja. Então, era o que estava acontecendo com esta igreja de Sardes. Vivia agora uma vida de fachada. Eu tive conhecimento de um casal que chegou a uma altura da vida, eles perderam a ternura de um para com o outro, o interesse, o amor, não havia mais entre o casal o relacionamento conjugal, sexual, não havia mais carinho, carícias, admirações, perderam tudo isso, os cônjuges. E aí eles estabeleceram o seguinte pacto: vamos fazer de conta que a gente vive, não vamos partir para a separação de corpos. E eles tinham vínculos econômicos também que não seria fácil de resolver, e até diante dos olhos dos filhos e dos parentes em geral. Então, o casal resolveu viver de fachada, dizendo: você se relaciona com quem você quiser, e eu também, de modo que a gente possa mostrar para fora que a gente vive bem e vive junto. Porém, não havia mais nada de intimidade nem de respeito do ponto de vista do casamento, da conjugalidade. E passaram a viver assim, uma vida de fachada. Era algo semelhante ao que estava acontecendo com essa igreja. Jesus diz: olha, você tem fama de que vive, você tem fama que está tudo bem, e a mecânica religiosa está acontecendo, tudo aquilo que é para ser feito está sendo feito para fora, porém a vida já não existe mais. Então, era exatamente o estado dessa igreja que vivia dessa forma. E a gente há de convir que tem muitas comunidades assim, vivendo apenas da mecânica religiosa, porém não há mais intimidade com Deus, não há mais oração com atitude de adoração, de relacionamento íntimo com o Senhor, o prazer de agradecer, de louvar a Deus. Essa dinâmica do Espírito já não existe para muitas comunidades ditas cristãs. Elas vivem apenas para a barganha, para tirar as vantagens de uma instituição que tem algumas benécias da lei e usufrui de tudo isso muitas vezes para o enriquecimento ilícito, porque uma igreja morta, aquela que morreu para Deus, ela está plenamente viva para o mundo, porque ela ou existe para um ou para outro. Quando ela é verdadeiramente uma igreja viva, essas ambições não podem sobreviver, não podem existir no meio do povo de Deus. Mas quando a gente vê esse tipo de igrejas que existem hoje no país inteiro, fazendo barganhas, se valendo do poder político, muitas vezes é uma sede exacerbada por essas coisas, essas caminhadas e manifestações que visam apenas defender nomes de algumas figuras do Evangelho, ditas do Evangelho, porém eles estão muito mais preocupados com a própria pele,
com seu próprio enriquecimento do que com a verdadeira proclamação do reino de Deus nesse mundo, muitas vezes isso é um grande sinal de que tem fama para o mundo, para fora, porém para Deus está morta. É tanto que Jesus disse que na sua volta muitos chegarão para ele e dirão naquele dia que estavam vivos, que fizeram tudo em nome dele, que pregaram, fizeram prodígios e maravilhas em nome do Senhor, e ele vai dizer para essas pessoas: eu não conheço vocês, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eles terão esse argumento para o próprio Deus, porém aquele que conhece mentes e corações sabe perfeitamente quem está vivo e quem está morto. Na verdade, eles usam o nome de Deus, porém vivem um verdadeiro ateísmo funcional durante toda a vida. Então, até as próprias orações ocorrem para fora, como mecânica. Não existe aquela simplicidade na oração, na caridade, no jejum, que está ensinado lá em Mateus 6. Essas pessoas, a igreja morta, passa por cima disso. As orações que fazem é para fora, é para as visibilidades. Se faz uma caridade em alguma área, eles levantam esse trunfo para fazer barganha com o poder público, querendo uma atenção especial do poder público, mostrando que faz alguma coisa. Isso é um grande sinal, é um atestado de óbito, porque quem faz a obra, uma igreja viva, que pratica a obra social, que anuncia o reino de Deus e que vive realmente para cumprir a sua função, não precisa estar jogando isso em lugar nenhum. Faz isso, faz a caridade com uma mão sem que a outra veja. Jejua sem mostrar uma carinha triste de abatimento. Faz isso diante de Deus e não diante dos homens. Quando faz essas coisas para fora, Deus diz: não tem nenhum galardão da parte dele, porque já recebeu a sua recompensa, que são as visualizações, as glórias deste mundo. Então é muito cuidado que nós devemos ter e manter para não passarmos a viver apenas de fachada. São pessoas que não amam mais o Senhor conforme é requerido no primeiro mandamento. Essa é a grande verdade. O louvor, a adoração, as ações de graças que fazem, que uma igreja morta faz, é algo plástico, faz aquilo como o momento de uma apresentação em um culto público, faz isso para fora, mas já não tem mais as madrugadas com Deus, as lágrimas diante do Senhor, o quebrantamento, o prazer. Oh, quanto amo a tua lei, é a minha meditação o dia inteiro. Não existe mais isso. Não medita mais na lei do Senhor de dia e de noite, como diz a palavra, e assim são bem-aventurados, são bem-sucedidos. Isso não ocorre mais, porque perderam a ternura, vive apenas da fachada, está tão absorvido pelas benécias, e quando esses recursos são abundantes, aí os benefícios são distribuídos muitas vezes apenas no meio familiar, e é isso que a gente hoje vê em todo o país e em muitas partes do mundo. São igrejas funcionando como empresas familiares. É o cabide de emprego dos parentes e dos amigos. E o interesse pela proclamação do reino de Deus já não existe mais, porque a igreja está morta. Isso que a gente verifica aqui nas palavras de Jesus.
E finalmente, meus queridos, o que Jesus diz que havia ali naquela igreja de Sardes era o seguinte: 3 grupos compondo a igreja. A gente vê isso a partir do verso 2. Vejamos o que ele chega a dizer aqui. Desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. Olha que observação Jesus está fazendo aqui. Dizendo, as ações de vocês já não atendem mais os requerimentos do Evangelho, já não seguem mais o meu ensino, já não agrada mais a Deus. O pouco que resta, veja que era um grupo pequeno, pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Eram pessoas que estavam ainda sinais de vida, porém já estavam na UTI, espiritualmente falando, estavam apenas arquejando, respirando com muita dificuldade. Uns poucos estavam assim. E aí, verso 3, a continuidade aqui do verso 3 diz: lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Lembre-se de quem você foi no passado, quando não vivia apenas de fachada, quando você tinha uma vida real com Deus. Lembre-se disso. Jesus está dizendo aqui, você tem uma experiência. Você sabe o que foi viver para Deus. Tem uma outra passagem, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. É uma expressão dele, é uma outra igreja. Ele está agora dizendo mais uma vez aqui, repetindo isso em outras palavras, lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza, arrependa-se. Então ele está dizendo aqui, a solução é o arrependimento, é você despertar, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Aqui está a misericórdia de Deus, mais uma vez insistindo com o povo, dizendo, lembre-se e levante a cabeça, arrependa-se. E diz por que ele está dando essa chance. Ele diz, se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Olha, ele estava falando isso para uma cidade onde continha em seu histórico, em sua história, que por 2 vezes a cidade que confiou muito foi tomada por exércitos inimigos, por 2 vezes tomada assim subitamente. Então Jesus está trazendo à memória do povo, essa mensagem que era muito bem compreendida. O que é que significa uma cidade dormir em paz e ser tomada durante a noite? Ele está dizendo, eu virei a ti, se você não despertar para a vida espiritual, se você continuar nesse berço de morte, se você não se fortalecer, se você não se lembrar do princípio da vida que viveu e não se agarrar a isso com firmeza, arrependendo-se, eu virei subitamente como um ladrão. Então ele disse, eu virei como um inimigo e tomarei vocês de súbito, subitamente até você, como um ladrão. Então é algo sério que ele está dizendo. Se não se arrepender, perecerá. E aí, como ele falou do primeiro grupo, o grupo morto, grande, agora uns poucos que restavam um pouco de fôlego ainda, e em seguida, ele que vê o todo, a plenitude do Espírito de Deus que estava se revelando ali, conhecia profundamente quem era quem no meio do povo. Chegou o grupo pequeno arquejando, o grupo grande morto, e um grupo
pequeno que permanecia fiel. Verso 4. Alguns em Sardes, alguns, significando dizer poucos. No entanto, que não mancharam suas roupas com o mal, eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Então vejamos que Jesus sabe sim fazer separação entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Por isso mesmo, ele quando vier, a Bíblia diz que vai separar um do outro, como o pastor separa ovelhas de bodes. É isso que a Bíblia diz. Então tomemos cuidado. Nós não jamais enganaremos a Deus com as nossas performances. Se não houver integridade no nosso coração, nós seremos destruídos. Então, para andar com Ele, é preciso ter vestes de justiça. Andarão comigo de branco, pois são dignos. Vejam que antes ele vejo que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. Isso para um grupo. Porém, agora para esses poucos que eram dignos, ele chega a dizer isso. Esse não se envolveu com o mal, esse continuou na trilha da santificação. Este grupo, esses poucos continuaram na porta estreita, no caminho apertado, porém indo para a vida. Os muitos estavam na porta larga, caminho espaçoso que leva para a perdição, condenação. Em que porta? Em que caminho você está? Em que grupo você está? Essa é algo para nossa reflexão, para nosso despertamento. Né? E aí ele diz sobre os vencedores, aqueles de todos esses grupos que atentarem para a sua recomendação e despertarem e se arrependerem, esses, ele diz, o vitorioso será vestido de branco, jamais apagarei seu nome do livro da vida e confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha que coisa linda. Ele agora fala de todos aqueles que atentarem para suas palavras, para os seus conselhos e atenderem a isso. Esses jamais perecerão. Esses viverão eternamente. Esses têm os nomes escritos no livro da vida. Serão confirmados pelo Senhor, apresentados ao Pai e aos anjos como pertencentes a Cristo. São tão deles que ele já disse, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu preparar-vos lugar, virei outra vez, levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então imagine a eternidade tendo o Senhor presente conosco eternamente. Essa é a vitória. Essa é a grande promessa do Senhor, que por sinal foi mostrada ao João, não é? Em capítulo 21 de Apocalipse, do verso 3, diz assim, e ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava, eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Verso 7. O vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Bom, queridos, essas promessas são para a gente. O que é que nós vamos fazer? Vamos viver para o mundo e perder o reino dos céus? Ou vamos
negar a nós mesmos e viver para Deus, a fim de entrar na cidade pelas portas, conforme Ele promete. A escolha é sua, porque Ele encerra essa carta dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você tem, desperta. Vamos, com esta carta, aprender a viver melhor e muito mais atentos, valorizando a vida que agora temos em Cristo Jesus. Para mim, viver é Cristo, morrer é ganho, morrer é lucro. Que você possa afirmar isso com toda a integridade da sua alma e ter prazer em Deus. Não viver jamais de fachada. Não queira viver a aparência apenas para corresponder às expectativas de A ou de B, mas viva em primeira instância diante dos olhos de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e que vê completamente tudo que a gente pensa, faz, realiza todo instante, todo dia, toda hora. Deus abençoe a todos e que esta carta desperte a todos nós. Vamos agora encerrar com uma palavra de oração e convido você para juntos agora, diante de Deus, abrirmos os nossos corações com verdade e com integridade. Amado e querido Deus, nesta hora te agradecemos o grande privilégio de ouvir a tua voz, a tua palavra, a revelação da tua vontade acerca de nós mesmos. Ó Deus, como é maravilhoso receber as orientações, os ensinos, as advertências, a fim de que venhamos nos livrar da morte, obedecendo a tudo que o Senhor nos recomenda em tua palavra. Te louvamos pelas expressões grandiosas do teu amor e do teu carinho para com cada um de nós. Desperta, Senhor, o teu povo em todos os lugares. É o que te pedimos agora em nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam conosco, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor.
Volte ao primeiro amor, Jesus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Volte ao primeiro amor, Jesus.